Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o cardiologista Dr. Aristóteles Alencar, que estará falando dentre os problemas cardiológicos, também o tabagismo. Curta então lá os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site histormanaus.com.br e vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. Então, gente, antes do seu café, antes de você sentar para tomar o seu cafezinho, sintoniza lá o Histormanaus no seu SBT e você vai ter um show de informações, variedades, você vai estar municiado com o mundo, você vai estar em contato com a natureza, você vai estar presente nas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na rua Fortaleza 569, que tem o seu delivery para o almoço e jantar, através do 98530-6635. Então, você sabe que os prazeres da carne passam primeiro no Churrasco da Vila, porque, gente, aqui você come uma costela no fogo de chão, que eu nunca tinha comido. Eu até tinha uma certa restrição e hoje eu vou conversar com um cardiologista que vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu tinha uma certa restrição em função até da gordura, mas não, aqui eles fazem uma costela que a gente não sabe para onde vai a gordura. É muito provável que vá para a boca, mas ela desaparece. Além da costela de chão, você ainda tem o cupim também no fogo de chão, mas se você não quer no fogo de chão, você tem aqui na parrilha contrafilé, picanha, enfim, uma tábua de legumes na parrilha. São legumes feitos na brasa. Também é uma novidade que eu não conhecia. Mas se você não quer carne, não quer o legume, você ainda tem um sanduíche que é uma maravilha. Você tem um hambúrguer aqui, feito com o hambúrguer Angus, que é delicioso, é um sabor inigualável. Vale muito a pena você experimentar. Churrasco da Vila fica no centro de Manaus praticamente. Você não precisa fazer grandes deslocamentos para chegar até aqui e saborear uma carne, tomar uma cerveja gelada, bater um papo e estar em contato com a natureza. Porque aqui nós não temos o ar-condicionado, mas em contrapartida você tem um vento direto, você está no meio das árvores, você está respirando um ar puro, você tem um quintal aqui que é um bosque. Então, gente, isso é bom demais para a nossa saúde e para a nossa vida. Hoje, com a honra e o prazer de estar, primeiramente, nós agradecemos a presença da senhora Ângela Augusto, também que é a esposa do Dr. Aristóteles. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Aristóteles Alencar, cardiologista. O nosso assunto é esse, né? Esse que move a nossa vida, porque sem ele a gente estaria ruim. Doutor, bom, antes disso, lembro a vocês que o Dr. Aristóteles tem o seu consultório na rua José Clemente, número 618, ali no Largo São Sebastião, telefone 99142-6187, linha direta com o seu coração. Doutor, a cardiologia mudou muito ou em alguma coisa nesses tempos? Sim, a cardiologia, algumas especialidades evoluíram bastante. Se nós formos fazer uma retrospectiva do início do século passado, século XX, até mais ou menos um quarto, 1925, as doenças que predominavam eram doenças infecciosas, malária, blenorragia, sífilis, Isso é tudo do meu tempo. E para as quais não existia tratamento específico. E na década de 40 começaram a surgir os antibióticos, surgiu a penicilina, surgiu a cloroquina na Segunda Guerra Mundial para combater a malária. Enfim, houve uma mudança geral na questão de mortalidade. As doenças infecciosas diminuíram e as doenças crônico-degenerativas aumentaram. Por quê? As pessoas passaram a viver mais.
E entre as crônico-degenerativas, nós temos a doença do coração. E nessas especialidades, na metade do século XX para cá, até o início do século XXI, algumas especialidades apresentaram assim, uma evolução muito grande. Por exemplo, a oncologia no tratamento do câncer, diagnóstico e tratamento do câncer, a oftalmologia, que as cirurgias de catarata são no máximo 5 minutos, com anestesia local. E a cardiologia entrou nesse rol de especialidades que se beneficiaram. Por quê? Novos medicamentos, novos meios diagnósticos, porque, por exemplo, eu me formei em 1978. E aqui em Manaus, nessa época, não existia ecocardiograma. Não existia ultrassonografia. Não existia tomografia. Então, os diagnósticos eram realizados puramente de maneira clínica. Ausculta, percussão, inspeção do paciente. Então, houve realmente uma mudança significativa. Eu sei, a gente é mais ou menos na mesma faixa etária. E como é que o senhor viu essa transição? Como é que o senhor se adequou nessa transição? Porque eu percebi que a medicina, ela teve uma evolução muito rápida e muito constante. Hoje as coisas são... Eu, por exemplo, de formação, eu fui enfermeiro militar, que foi o motivo de eu estar aqui. Mas o que eu fazia antes, hoje eu não consigo. Se eu entrar hoje no pronto-socorro para fazer um atendimento, eu não consigo. Porque não existia scalp na minha época, não existia essas agulhas de silicone, enfim, mil coisas não existiam e é onde a gente fazia. Eu fui um dos que fui lá na JG Araújo Jorge, comprei uma pedrinha de esmeril, levei para o hospital e ia molar as agulhas, porque ninguém conseguia tomar injeção. Um hospital que não se aplicava uma injeção. Então eu tomei essa iniciativa. Tanto é que eu sou um dos fundadores do hospital de base aqui, que eu via transferido pela Teleaeronáutica. E aqui a gente fazia, eu era o enfermeiro, eu era o motorista da ambulância, eu era o chefe da faxina, enfim. Eu percebi que naquele tempo a gente vivia muito melhor do que vive hoje. Pelo menos não tínhamos as doenças que a gente vê hoje, que um dia para a noite você está morto, está acabado. As bactérias da vida cada vez mais proliferando. Como é que foi para o senhor essa transição? Olha, foi uma transição assim, impressionante, porque há mais ou menos 2 anos, eu tive a curiosidade de pegar um livro de farmacologia que eu estudava na década de 70, final da década de 1970, e o que sai atualmente. Então não tem absolutamente nada do que tinha naquela época. Os medicamentos hoje são estudados em nível molecular. E então, eu procurei me adaptar, porque eu peguei uma fase de transição. Eu, por exemplo, tenho professores antigos que não pegaram mais essa época, a minha geração ficou na parte intermediária. Então eu tive a oportunidade e procuro suprir as deficiências participando de congressos. Então, anualmente eu participo, inclusive por ser convidado nos congressos brasileiros de cardiologia. E é a oportunidade de você ver como as coisas mudam. A medicina hoje, por exemplo, se você pega um livro médico, um livro texto de medicina da década de 1940, você começa a rir. Mas não é questão de porque é cômico. Era a realidade daquela época. Era o tratamento que fazia daquela época. Por exemplo, você diz que amolava a agulha, porque as agulhas elas eram reutilizadas indefinidamente e ficavam cegas. O bisel da agulha, a agulha ficava rombuda. Então hoje, a agulha é descartável. Você usa uma vez e joga fora. Você é do tempo que pegava a seringa de vidro, a agulha de aço, jogava álcool em cima, tocava um fósforo, queimava, estava esterilizado. Estava esterilizado. Exatamente. Não é isso? Então hoje nem pensar nisso, porque é como você falou, novas doenças, bactérias resistentes. Então é tudo no centro cirúrgico.
Essa colocação que você fez, que se você entrasse no pronto-socorro hoje, você não teria condição de trabalhar, porque mudou tudo. Mudou tudo. Quando eu estudava para medir pressão venosa central, nós colocávamos no suporte de soro um esparadrapo e você escrevia milimetricamente ali. Não existia o intracate, não existia o scalp que você falou. Mudou tudo. Então, se você não se adaptar à modernidade, você fica para trás. Exatamente. Doutor, e quais foram os segmentos, as patologias que houve mais essa mudança? Por exemplo, em relação à cardiologia, a cirurgia cardíaca evoluiu muito. Hoje nós temos, por exemplo, cirurgia de revascularização, que são chamadas microcirurgias. Você não precisa mais abrir o peito do paciente. A troca de uma válvula, você faz um corte de 10 centímetros e você consegue trocar a válvula. Outra coisa, você consegue trocar a válvula enfiando um catéter pela veia e o aparelho vai lá dentro ele solta a válvula. Então, são tecnologias modernas que encareceram muito a medicina. Então, de um modo geral, a população não tem acesso a essas inovações, mas as inovações existem. E essas inovações estão disponíveis aqui em Manaus? Estão, mas algumas ainda, por exemplo, a estenose aórtica, que é uma doença da válvula aórtica, que a válvula fica... Você imagina a válvula, ela é uma porta, que ela faz isso aqui. Ela enrijece e o sangue não passa, ela fica dura. E o sangue quer passar e não pode. Então você tem que trocar aquela válvula por uma válvula que funcione. Ou seja, não existe. É uma dobradiça. É uma dobradiça. Para você trocar essa dobradiça, em termos de medicina privada, você paga, vamos supor, 120 mil. Mas não está disponível no SUS ainda. Então o que acontece? A atenção médica, os cuidados médicos, as inovações médicas não chegaram para todos ainda. Doutor, a medicação acompanhou esse crescimento? Sim, medicamentos modernos, medicamentos de hipertensão arterial, medicamentos para tratar o colesterol. E agora existe uma nova onda na cardiologia, que são as doenças negligenciadas. Por exemplo, a amiloidose é uma doença na qual a parede do coração engrossa muito e o coração fica com dificuldade de contrair e muitos pacientes faleceram sem um diagnóstico. Então agora existe um medicamento novo, de um laboratório chamado Pfizer, é o único que tem no mundo, e esse medicamento estaciona e regride a doença um pouco. E é a nova onda agora, são doenças que eram mal diagnosticadas ou não diagnosticadas e agora tem tratamento. Doutor, o colesterol ainda é o grande vilão das patologias do coração? Nós temos que considerar vários fatores de risco, né? O colesterol é um deles, porque o colesterol ele entope a artéria. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um colesterol alto, o paciente fuma, o paciente é sedentário, o paciente é diabético, o paciente é hipertenso, a pressão alta e não se trata, o paciente é estressado, então vai somando esses fatores de risco. Mas o colesterol isoladamente é um fator de risco importante. Bom, lembro a vocês que o Dr. Aristóteles Alencar, cardiologista, tem o seu consultório na Rua José Clemente, número 618, telefone 99142-6187. Então, você sabe que nós temos profissionais desse quilate que a gente traz para municiar vocês com um pouquinho de informação, mas esse pouquinho se torna muito grande quando você não tem nada. Então, nós vamos ter que ir pensando as boas coisas dessas entrevistas para poder trazer o nosso dia a dia. A gente morre pela boca. A gente faz tudo de errado e arranja as doenças pela boca. Você vai ver que muitas doenças o indígena não tem. Por quê? Porque ele não tem acesso às mesmas coisas que a gente tem. A comida industrializada, as coisas que faz mal e que são excesso de gordura. Enfim, hoje os fast food da vida, que a mãe quer ficar livre e logo empurra logo o sanduíche para o menino, quando não, um salgadinho lá daqueles. Tem uns salgadinhos que rodam na cidade que se você botar fogo, ele vira uma borracha. Agora imagina o que isso vai fazer dentro do estômago de uma criança. Mas vamos fazer um intervalo comercial
e voltamos em seguida, ainda falando do nosso velho coração. Até lá!